Olá, eu sou Adolfo Clair e você está no meu canal. Bom, no vídeo de hoje eu vou estar respondendo um amigo aqui, Everton Santos, como é fazer faculdade de História, ok? Então, peço que você se inscreva, assine as notificações e na descrição do vídeo você vai encontrar um curso de bacharel em Teologia, né? E caso você queira estudar grego, bíblico, alguma coisa assim, ou crítica textual, entre em contato comigo, meu telefone estará na descrição, ok? Então vamos ao vídeo. O Everton Santos, uns dias atrás, aí, falou assim: Adolfo, faz um vídeo falando de como é fazer faculdade de História, pois acho interessante e pretendo fazer, mas por enquanto estou só pesquisando. Cara, a faculdade de História, no caso hoje, pra mim, ela gira em torno de amor e ódio, né? Tem matérias que eu tenho amor e tem matérias que eu tenho ódio de fazer, literalmente. Quais são as matérias que eu tenho ódio? São as matérias mais relacionadas à questão pedagógica, cara. Pelo amor de Deus. É porque o que acontece? Existem dois tipos de formação, licenciatura e bacharelado. Bacharelado é voltado para pesquisa, licenciatura é voltado para dar aula. Então, por exemplo, bacharel em teologia, link na descrição. Você já vai chegar, você já vai aprender o que é Novo Testamento, Antigo Testamento, história de Israel, grego, hebraico, exegese, crítica textual, teologia sistemática, cristologia, seitas e heresias. Você vai aprender um monte de coisa. Por quê? Você está pesquisando para se tornar, você está estudando para se tornar um pesquisador. Isso que é um bacharel. Agora, uma pessoa que busca licenciatura, ela está buscando, ela está visando a profissão de dar aulas. Então o que acontece? Quando você trabalha esse contexto, para quem que você vai dar aula? Para crianças, jovens e adolescentes, naturalmente. É a primeira fase. Então você é obrigado a estudar matérias relacionadas à pedagogia. E aí, meu amigo, e aí isso aí come um terço do curso. Isso come um terço do curso. Então, você está querendo aprender história antiga, história dos povos antigos, você tá tendo que estudar pedagogia. Pedagogia. E assim, não é que sejam coisas inúteis, mano, mas são algumas coisas longe da realidade. São coisas longe da realidade. Você tem um sistema muito viciado, não porque tem que dar voz pro jovem, pro adolescente, porque ele também tem que construir o conhecimento. Não, meu amigo, não, 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 não. Vamos parar por aqui. Como assim, Adolfo? Você pode ter a evolução científica que for, a evolução dinâmica que for. Pode inventar nave espacial, mas a maneira de transmitir o conhecimento é única. Você paga um professor para quê? Para que ele ensine. Tá, beleza. O aluno tá lá na escola para quê? Você manda o seu filho para a escola para quê? Para ele aprender. Então você paga um professor para ele ensinar e você manda seu filho para a escola para ele aprender. Básico, básico. Se cada um entender sua função, as coisas andam. As coisas andam. Agora, se você chegar lá na sala de aula, olha, nós vamos aqui construir o nosso conhecimento, olha, nós vamos dar espaço para você. Não funciona, cara. Imagine, você se torna meu aluno de grego, aí eu chego pra você e falo assim, não, você vai conseguir construir seu conhecimento de grego sozinho. Ah, pô, mano, se você já tá me pagando pra ser seu professor, eu sou obrigado a te ajudar. É simples. É simples. Então, existe muita, sabe? Se o cara consegue construir o conhecimento por ele mesmo, o que ele tá fazendo na escola? Mano, fechem as escolas, cobrem menos impostos e cada um que se vire, porque ele consegue construir conhecimento sozinho. Mas de fato, por que existe a escola? Para passar o conhecimento mínimo possível, para sobreviver nesse mundo louco, né? Você vai para a escola para aprender coisas básicas, gramática, o mínimo de história possível, matemática. Mas não, meu, não. A gente fica lendo Paulo Freire, os professores são formados para lerem Paulo Freire, que diz que você tem que se tornar um militante político. Então o cara sai lá da escola, um militante político de esquerda. Não, e a questão crítica, tudo é crítico, tudo vamos criticar. Entendeu? Então, eu odeio essas coisas. Meu, você vai estudar história, você gosta de história, então vamos estudar lá, Segunda Guerra Mundial, começou em 1939, terminou em 1945, envolvidos Alemanha, Japão, Estados Unidos,
todo Rússia e por aí vai. Ou quando foi a Revolução Comunista? Ela se iniciou em 1917. Mas vamos estudar os fatores que levaram a Rússia a se tornar comunista. Aí a gente vai, começa a analisar o negócio mais a fundo. História é isso. Não é eu chegar e dizer, olha, porque um monte de gente sofreu no regime militar. Alguns sofreram. Mas também a gente tem que falar o quê? Lá na Rússia, um monte de gente sofreu. Holodomor. Nossa, os nazistas mataram 6 milhões de pessoas. E Mao Tse Tung na China matou 65 milhões. Nossa, eu sou a favor da liberdade. Mas em Cuba, quando Fidel Castro entrou no poder, ele baniu todas as religiões. Então, o professor de história tem que passar informação. Como ela vai ser usada, como ela vai ser entendida, como ela vai ser usada pelo aluno futuramente, aí é com ele. Então essas coisas me irritam. Tá? Desculpa eu estar falando sobre isso, mas essas coisas pedagógicas me irritam. Entendeu? Fora que quando você olha para a base bibliográfica é só nego de esquerda. É só artigo de esquerda. Você só vai ver. Você vai ver artigos voltados para a esquerda. O que a gente chama de marxismo cultural? Uma bolha cultural. Então você chega nas apostilas da sua faculdade, presta atenção. Só vão citar livros de esquerda, pensadores de esquerda, entendeu? Quando você começa a ler, toda a página é Paulo Freire, né, na questão pedagógica, e quando não é, olha, porque o marxismo, porque o pensamento marxista, como se o marxismo não pudesse ser refutado, como se fosse a coisa mais, a oitava maravilha do mundo, quando na verdade não é. Né? Olha, porque você tá lendo, tudo tem marxismo, tudo. Né? Tudo. É difícil uma apostila da minha faculdade, do meu curso. Eu já faço há 2 anos, esse é o meu 3º ano. É difícil uma apostila que não tem uma citação de Karl Marx ou de Paulo Freire. E quando eles não aparecem, aí você olha, vamos ver qual é o pensamento político desse autor, ou desse livro que foi citado. Esquerda, nenhum de direita, nenhum conservador, né? Na sociologia é mencionado lá algum pensador positivista, né, como Augusto Comte e se eu não me engano Max Weber, né, alguns assim com pensamento positivista, mas assim, né, tipo, é mencionado como algo já que meio que ultrapassado, sabe? Mas é mencionado, né? E quando mencionam, por exemplo, Gilberto Freire, aí criticam, mano. Aí criticam demais. Entendeu? Então é nesse sentido, sabe? Então, já começa por aí. Então 1/3 do curso já morreu por causa disso. Né? Talvez mais de 1/3 por causa da questão pedagógica. E aí você tem a questão marxista fortemente ensinada. Então são duas coisas que me matam. E o que sobra do curso? O que sobra do curso? Sobra coisa boa. Aí você vai estudar história antiga, história medieval, você vai estudar metodologia de pesquisa histórica. Aí tem matérias, meu, que, nossa, velho, dá um prazer falar assim, é por isso que eu pago a faculdade, cara. É pra isso, cara. É pra aprender isso. História do Egito, história das religiões, principalmente história da África. Né? Então, há uns negócios que você olha e você fala, é pra isso que eu pago faculdade de história. É pra isso, é pra aprender isso. Né? Então, é nesse sentido que eu falo, amor e ódio. Tem hora que eu fico extremamente puto com a matéria, lendo as apostilas, passando até raiva. E tem hora que eu falo, mano, é por isso. É por isso que eu quero ser professor de história. É pra isso, é pra fazer isso. Né? É pra dizer isso. Então, entende? Então é uma questão complicada. Mas a mesma coisa eu também já passei na faculdade de teologia. Quando eu fui fazer o meu curso de teologia, o bacharel, existem matérias que eu não sou aproximado. Eclesiologia, teologia sistemática, são matérias assim que não me chamam a atenção. Então, por outro lado, já teve outras que... Nossa, entendeu? O bagulho é bruto, o bagulho é louco, o processo é lento. Então tudo tem isso. Pô, construção civil, eu gosto muito.
né? Eu acho interessante o trabalho da construção civil, né? Mas eu sou um cara que eu gosto de trabalhar e ver o serviço andar. Então, por exemplo, eu gosto de fazer parede, rebocar, né? Contrapiso. Então eu gosto de fazer isso. Agora, por exemplo, se eu chegar num trabalho e eu tiver que mexer com madeira, por exemplo, meu serviço já não anda, porque madeira você trabalha 3, 4 horas para você fazer uma viguinha de nada, entendeu? Então o serviço não aparece. Então eu já não sou um tipo de pessoa que não gosta. Então até no trabalho, no meu trabalho, no trabalho que eu exerço atualmente, como bico, eu não consigo. Tem coisas que eu gosto e coisas que eu não gosto, né? E nem sempre eu faço o que eu gosto, né? Então a mesma coisa é teologia, a mesma coisa é história. Tem coisas que eu gosto demais de fazer, coisas que eu não gosto. E no tocante à faculdade de história é isso, né? É literalmente isso. Então, né? Mas assim, eu diria, faça. Se eu tivesse entrado uns 10 anos antes, talvez eu tivesse entrado menos inexperiente, seria um pouco mais complicado para mim. Mas hoje, né, como eu entrei com 27 anos de idade na faculdade, com Carlos nas mãos, alguma leitura, já mais maduro politicamente, mais maduro no nível de pesquisa, né, porque eu já entrei na faculdade de História como sendo segunda faculdade, então isso muda tudo como você vê as coisas, né? Então muita coisa da metodologia de pesquisa histórica eu já aprendi fazendo teologia, né? Porque se você pega a metodologia de um historiador antigo, é exatamente o mesmo princípio de um exegeta. O que o cara precisa estudar para ser um professor de história antiga, para ser especialista na área de história antiga, é qualquer exegeta do antigo da Bíblia. Qualquer pessoa que seja especialista em exegese, ela é capaz de falar de história antiga. Por quê? Porque exegese lida em explicar os textos. No que? Na sua língua original, grego e hebraico. Um historiador antigo, para ele ser um historiador antigo, ele tem que ler os caras na língua original. Então, eu quero ser um historiador aqui e quero falar de Sócrates. Eu tenho que ler o documento na língua original e fazer minha explicação a partir dali. Eu tenho que olhar as fontes na sua língua original. Historiador antigo. Então, tem coisas que são muito parecidas, são muito contextuais, né? Estudar um pouquinho mais sobre a questão sociológica, né? Isso aí também influencia muito na metodologia de pesquisa. Então, aprender essas coisas, você vai aprender tanto em teologia quanto em história. Então, são coisas assim que eu acabei revendo no curso de história e falando, pô, cara, olha que louco, né? Até a minha formação em teologia me ajuda na questão histórica. Então, tá tudo casado em si. E assim vai, né? Alguns fatores, então tem muita coisa que dá pra gente aprender, que dá pra gente construir, que dá pra gente evoluir. Eu particularmente nesses 3 anos na faculdade de História, eu não vou dizer assim, nossa, Adolfo, eu não vou dizer pra você assim, né, que eu tenho aproveitado isso, aquilo. Eu tenho passado muita raiva, mas existem lições, existem livros, citações que eu vou levar para minha vida, que eu falo, pô, não pensei por esse lado, pô, não pensei por aquele lado, né? E assim vai. Então, é isso. Essa é a minha impressão ao estudar história, né? Essa é a minha impressão. Um detalhe sobre mim, né? Quando eu estudava o bacharel em teologia, eu ficava pensando no aspecto histórico. E quando eu estou fazendo história agora, eu fico pensando no aspecto teológico, né? Que eu fico caminhando entre esses dois mundos e vendo as similaridades, as diferenças, o enfoque e por aí vai. Então é muito interessante, né? Então é isso aí. Deus abençoe seus estudos, Deus abençoe sua vida. Tamo junto no campo de batalha. Eu sou Adolfo Clair e fique com Deus.